Olá, pessoal, boa noite. Para quem não leu o tema ainda, o tema da live de hoje é: o meu filho não foi aceito na escola por ser autista. Para quem não sabe, as mães geralmente elas fazem uma busca muito grande lá no YouTube, atrás de vídeos sobre autismo, né, atraso de fala. E como eu estou estudando muito educação inclusiva, eu achei um canal de uma colega nossa e eu convidei ela para vir aqui. A Priscila, ela já tá aqui na live, eu vou colocar ela agora para vocês e nós vamos começar a conversar. E aí a Pri vai contar a história dela, que ela teve um problema para colocar o filho dela. Oi, Pri! Oi, tudo bom? Tudo e você? Acho que a internet não tá muito boa. A minha tá travando? Tá travando. Ah, um pouquinho, mas acho que daqui a pouco já. Ah, se a minha estiver travando, avisa. Que eu vejo aqui o que tá acontecendo. Pra mim não tá travando, mas se travar pra você, você me Ah, avisa. agora ficou bom, Pri. Parou já. Foi só no começo mesmo. Ah, então tá bom. Então, menina, tudo bem? Desculpa. Eu agradeço muito você estar me recebendo. É muito bom a nossa voz ser ouvida, né? Porque a gente grita, grita, grita e tá difícil de fazer as pessoas entenderem certas coisas, mas enfim, vamos lá que a gente consegue. Eu tô com umas perguntas de umas mães aqui para você também, tá? Tá bom. Primeiro eu vou contar a história que como eu descobri você, né? O pessoal saber Beleza. aí. A Pri tem um canal no YouTube. É o mesmo nome do Instagram dela, né? Como ser mãe dele, não é isso, Pri? Isso E, mesmo. e como eu estou estudando muito essa coisa da educação inclusiva, né? Eu fui atrás para saber mais, assim. E na verdade, o que eu queria encontrar mesmo era uma mãe falando, né? Por ter passado uma situação de se ver desamparada diante de uma escola, né? E aí eu encontrei a Pri, né? Encontrei a Pri e aí o título me chamou muita atenção. Por isso que eu coloquei na live o título exatamente do seu vídeo, né? Meu filho não foi aceito na escola por ser autista, né, Pri? Foi isso E exatamente. aí, e aí eu achei que seria um assunto muito legal para a gente conversar em live, porque eu sei que tem muitas mães que passam por isso, né? Já desde o diagnóstico, já não é uma coisa tão fácil para uma mãe, né? Não, E e tem ainda mãe por que é cima a assim, que gente. passa e não sabe, porque existem desculpas, né? Depois ainda a gente tem que tocar nesse assunto, porque muitas escolas dão desculpas que às vezes a mãe acha que nem é por causa disso, mas é. Então, é bom a gente tocar nesse assunto também. Ô, Pri, mas me conta mais, assim, o pessoal te conhecer também, né? A gente agora trocando experiências, conta um pouquinho pra gente como foi o diagnóstico, como que você descobriu que o Theo era autista, como foi para você, se você já tinha uma desconfiança antes de receber o diagnóstico. Já, né? Primeiramente, boa noite a todo mundo. Vi que a Raquel entrou aí, a Beta, várias pra gente, boa noite para todo mundo, tá? Bem-vindos, Dani, todo mundo. Então, a gente, assim, eu não posso falar que todas as mães são assim, não, tá? Porque eu acho que isso é um assunto super delicado pra gente falar, toda mãe sabe, né? Toda mãe sente, porque não é assim. É, Às vezes a gente está tão focado em outras coisas que a gente acaba não percebendo. Eu comecei a perceber algumas coisas no Theo desde bebê, tá? Quando ele tinha 11 meses de idade, de vida, assim. Então, assim, realmente ele demorou para bater palma. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso também. Os sintomas que eu percebi. Então, assim, ele não teve atraso motor demorou para andar, demorou para engatinhar, ele não teve.
Mas na parte das mãos, o Theo sempre teve uma dificuldade, sabe? Sei. Então, assim, a gente vê até hoje que eu faço muito treino motor com as mãos com ele, que ele ainda tem essa dificuldade muito grande. Então, assim, eu comecei a perceber, ele demorou para bater palma. Ele começou a bater palma, ele tinha o quê? Gente, ele já tinha 1 ano. Criança com 3 meses está fazendo assim, ó. Ele nunca tinha feito. Então, uma coisa leva a outra. Começa a juntar. Aí começa as pessoas assim, ah, isso é coisa da sua cabeça. Ah, é porque você está É. viajando, não é? Ah, para de tirar Não ele do começa a inventar pequeno. doença. Não, você já está começando a inventar coisa. O menino é muito pequeno. Gente, ele está demorando para falar. Deixa cada. Olha só, uma frase que eu escutava muito sempre é: cada criança tem seu tempo. E Também assim, escutei. eu até concordo que cada criança tenha seu tempo, porém existe um período para aquilo acontecer, mesmo que tenha o seu tempo. Porque assim, cada criança tem o seu tempo de fala, mas se uma criança de 5 anos ainda não fala, precisa ser investigado. Não é cada criança tem o seu tempo assim também, até, né? Assim, isso é minha opinião. Então eu comecei a perceber. Percebi aqui, percebi ali. E aí eu fui vendo que a seletividade alimentar dele era muito grande, que é uma característica também muito forte, né? No autismo. Comecei a perceber, fui percebendo uma coisa, fui percebendo outra. Aí teve uma hora que eu falei assim: chega, eu vou levar no neurologista. Eu vou levar, porque a pediatra achava que não tinha necessidade. Aí eu levei. Foi quando eu comecei a investigar e eu fui correr atrás do diagnóstico. Também obtive muitas respostas negativas. Também tem um vídeo no YouTube falando sobre isso. O primeiro neurologista falou que eu estava maluca, que era coisa da minha cabeça, entendeu? E assim, você escutar isso de um médico é complicado, né? Você é a pessoa que você Sim, procura para te dar aquela base. Então, assim, você escutar isso de um sim, médico, que você tá doida, que você tá inventando coisa, de um neurologista, isso é de deixar a gente maluco, né? Mas, assim, eu sim. acho que eu insisti muito. Eu insisti, até que eu fui parar na neuropsicóloga, que foi quando eu consegui a avaliação e o diagnóstico dele. Foi assim que eu consegui o diagnóstico dele, foi com neuropsicóloga, não foi com neurologista. A neuropsicóloga, sim, depois fez a avaliação, encaminhou para o neurologista. Aí a neurologista não tinha nem como dizer não, porque já tinha uma Não, avaliação completa, falando: olha, ele é isso, ele é aquilo. Porque numa consulta realmente de um médico de meia hora, não tem como ver. Ela via como ele brincava, como ele comia, entendeu? Então é todo um processo que tem que ser avaliado com calma e que os médicos hoje em dia não vão chegar numa consulta, a não ser que seja um autista severo, que aí ele já pede exames, vários exames, e já fica com aquilo ali. sim, Né? Tipo assim, não, aí é muito nítido. Mas quando é que a criança é muito novinha ainda e apresenta sintomas, que a gente diz sintoma porque não é uma doença, mas apresenta características, eles sim, ficam assim. Eles não gostam de sair dando diagnóstico. Realmente, também o diagnóstico para criança muito pequena, porque quando eu procurei o Theo tinha 2 anos e pouquinho. Eu sei que é complicado, entendeu? Não é fácil você sair dando diagnóstico numa criança tão pequena. Mas não tinha necessidade de eu ouvir muita coisa que eu ouvi de muitos profissionais de fono. Escutei de um monte de gente. Até por isso que eu fiz o vídeo também para o YouTube falando sobre isso. Assim, não desiste. Se você tá com aquilo, se você sente essa dúvida, não vai no primeiro profissional e depois sai de lá falando assim: ai, tá tranquilo. Meu marido foi até essa. Tá vendo? Essa dó da ré perguntou como seus familiares se comportaram com a busca. Foi isso. Meu marido saiu desse neuro que falou que ele não tinha nada assim, ó, feliz. Ah, ele não tem nada. Eu falei, ó, eu aqui na minha cabeça, né? Eu vou em outro, porque tem alguma coisa. Né? A gente fica com isso na cabeça, não fica? sim, Então, sim. assim, E a gente sabe que alguma coisinha tem, alguma coisa tá diferente aí, né? eu sempre falo, não compare seu filho, ainda mais nas mídias sociais. Hoje em dia, na rede social, a gente fica assim, a gente se remói. Porque eu entro Com no certeza. Instagram de um autista que consegue fazer um monte de coisa. A mãe pendura um monte de coisa no teto para a criança pegar. Eu falo, gente, eu sou uma.
mamãe, eu sou uma péssima mãe porque eu não penduro nada no teto para o meu filho será? Mas não é questão disso. A gente acaba se comparando, se cobrando, e a gente compara muito Verdade, uma criança com a outra. verdade. Então, assim, não tem jeito. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, pelo amor de Deus, os amiguinhos do Theo, todos da mesma idade, são completamente diferentes que ele. Eu não vou chegar em casa assim, aí ele não era. Entendeu? Isso vai continuar na minha cabeça, sabe? Então eu corri atrás e aí eu consegui, entendeu? Foi assim que foi o resumo, né? Porque foi mais complicado. Ô, ô Pri, quantos anos que o Theo tá agora? O Theo vai fazer no final do mês 4 aninhos. 4? Uhum, 4 aninhos. Ele assim, ele é uma criança que. Como é que eu posso explicar? Ele com o estímulo certo, ele vai. Mas é porque, assim, a blogueirinha da inclusão falou exatamente o que eu ia falar agora. Porque no Instagram, a gente não mostra 100% o que acontece. Todo mundo fala, nossa, mas o Theo é. Não, o Theo tem as situações dele, tem as dificuldades Aham. dele. Ele tem as características do autismo dele, ele tem os gritos dele, ele tem as estereotipias dele, as comorbidades dele. Eu tento mostrar o máximo, eu tento falar o máximo da verdade que acontece. Só que nas redes sociais a gente acaba tentando mostrar mais uma coisa para ajudar uma outra mãe, falar de outra mãe, a gente acaba não mostrando a realidade de uma crise, de um dia ruim, porque tem É, na dias verdade, a gente tenta ser bons. mais positiva, né, Pri? Não, a gente, eu acho que é o que a gente tenta todos os dias, né? Porque nosso dia a dia é muito difícil, né? Eu não tô falando que de uma mãe com uma criança neurotípica não é, mas eu tô falando assim, a gente tem situações muito específicas que fazem com que o nosso dia fique muito estressante, né? O Theo tem dias que eu falo, meu Deus, que dia incrível. Tem dia que eu falo, meu Deus, esse dia precisa acabar. Ele teve crise atrás de crise, gritou, derrubou tudo, não quer fazer nada, não quer comer, não quer brincar, tudo ele joga no chão. Então, assim, é muito difícil, né? A gente manter, se manter. Então, a gente bota nas redes sociais coisas que a gente fica feliz quando a gente vê. Então, tipo assim, ah, olha o que ele Sim, conseguiu, aí eu vou e boto, né? E com aí, isso não certeza. significa que aquilo ali, entendeu? Exatamente. Então, mas não significa que É, aquilo ali é a realidade. por exemplo, eu sempre coloco assim, Pri, porque o Jorge, o meu tem um atraso importante de fala, né? Então, quando ele consegue falar alguma coisa, eu consigo filmar, eu jogo. Daí as pessoas falam, mas ele já tá falando, né? Mas assim, Não, ele o conseguiu meu. falar aquilo, né? Exato. O meu, eu vou te falar, o meu ele atrasou muito na fala. Até 8 meses atrás, o Theo falava a língua dele. Aí eu falava, ninguém entendia o que ele estava falando. Ele, na cabeça dele, estava falando. Ele não falava assim, olha, banana, laranja. Foi um salto. Ele deu um salto em 8 meses. Foi quando ele entrou para a fono, foi uma mistura de várias coisas. Eu comecei a dar alguns suplementos vitamínicos e ele começou a desenvolver, entendeu? E aí foi quando entrou para a Sim. escolinha também. Infelizmente, por causa da pandemia, saiu. Mas assim, foi um salto. Mas até então ele teve também um atraso muito grande na fala. E foi exatamente o atraso na fala que me fez ir no neurologista. Porque até então eu estava tapando o sol com a peneira. Seletividade alimentar é fase. Entendeu? É, Grito, estresse é fase. Não sei o que lá, é fase. Então a gente fica nesse negócio de é fase, é fase, é fase. Quando estava muito nítido que crianças com 2 anos e 8, 2 anos e 9, 3 anos já estavam conversando comigo e meu filho não falava aham, comigo, aí eu, entendeu? A gente vai. exatamente, isso mesmo. E É isso foi, mesmo, foi, Pri. foi isso que aconteceu. Aí foi quando eu fui procurar a escola. Mas fala um pouquinho do seu também. Ah, do meu? Bom, o É. Jorge, a minha história é bem parecida com a sua, viu, Pri? É bem Uhum. parecida. O Jorge tá com 4 anos e 8 meses. Aham. E o Jorge, assim, ele conseguiu falar mamãe com 3 anos e meio.
É, o meu né? também. Foi mamãe, foi mais tarde, foi com quase 3 anos também. Então assim, quando ele fez 4, eu já consigo falar algumas palavras que eu conseguia, mas entender o que era que ele estava falando, qual que era a palavra, né? Então, assim, Uhum. e agora, esse último mês, esse mês retrasado, e esse ele conseguiu montar algumas frases inteligíveis, né? Que E foi uma ótimo. certa que eu até postei, mas assim, eu tô conseguindo compreender as vontades dele agora pela fala, né? Porque a gente compreende a vontade do filho, mas não pela fala, né? Eles Claro. criam toda uma A gente atmosfera para a aprende gente a entender. descobrir. É, a gente aprende a descobrir sozinho. Ele olhou, a gente já sabe o que ele quer. Exatamente. A minha busca também foi muito grande. Inclusive, como eu tenho um canal também no YouTube lá, Pri, eu, desde o começo, antes de eu saber do autismo, eu já comecei a fazer vídeos sobre o atraso de fala dele, porque eu não sabia porque ele tinha um atraso de fala importante, né? Uhum. E a minha busca primeiro foi com as fonos, tentando achar por quê, até que ele caiu como uma hipótese diagnóstica de apraxia de fala, né? E aí Ah, eu comecei a busca em cima da apraxia de fala, eu comecei a busca para resolver, né? Para tentar ver o que eu sei. podia fazer para o meu filho falar. Claro. Aí eu achei uma fono específica que trabalha com prompt, né? Trabalha com apraxia de fala, ela trabalha nessa parte de programação da fala, né? Que é a fono que até hoje está com ele. E aconteceu alguns fatos, porque ele teve um retrocesso assim na escola. Ele super acostumado com os amiguinhos, né? De repente, como ele ficou uma semana sem ir para a escola, porque teve feriado, aí teve fono, aí aconteceu dele ficar uma semana sem ir para a escola. E aí, Uhum. na segunda-feira próxima que ele voltou para a escola, ele não aceitava os amiguinhos mais. Os amiguinhos que ele já estava meses, sabe? Super entrosado. De repente, ele não queria, Claro. ele não, né? Ele não queria ficar na mesma mesa com os amiguinhos. Então, aquilo despertou algo diferente, além do atraso de fala, né? Aham. Claro. E aí eu conversei com a fono, e aí a fono falou assim: olha, Ju, leva no neuropsicólogo, neuropediatra. Neuropediatra, isso. Isso, leva no neuropediatra. Quando eu levei no neuropediatra, a neuro ficou alguns minutos lá com a gente, ela observou o Jorge, ela perguntava as coisas pro Jorge. O Jorge começou a responder assim, ele falava super mal, mas dava para entender que ele estava tentando falar em inglês com ela, sabe assim? E aí eu Ah, sempre assim, essa coisa de ele tentar ir pro inglês, assim, sempre para mim foi, porque ele tá vendo desenho em inglês. igual o meu. Ó, isso era um orgulho na minha família. Todo mundo, nossa, ele só fala os animais em inglês, o teu é muito inteligente. E eu ficava assim, mas por quê, né? Por que que Por ele, que tipo assim, inglês, né? ele não fala português, mas ele fala animais em inglês. Isso eu tenho visto muitos Instagrams de mães atípicas botando o filho. Eu tenho uma que eu sigo que eu adoro, que o filho dela escreve em hebraico. 3 anos. Ele não Nossa. fala, ele não escreve, mas ele escreve letras em hebraico, com massinha. E é muito doido, assim, porque eles têm muito. Sabe o que a Fono falou pra mim? Que o Theo tinha pego, por causa de desenho animado e tal, o inglês como língua primária, não o português como língua primária. Você acredita? Aí eu fiquei chocada. Eu fui proibida de deixar ele Não, assistir vídeos em inglês. E realmente, o Theo, ele, quando vê algum vídeo em inglês, ele vai lá e bota. A gente tenta tirar, mas não consegue, né? Complicado. então, é engraçado, Pri, que eu cortei o inglês dele. Os Uhum. vídeos em Eu inglês eu também. cortei. E aí, no próximo retorno da Neuro, não, ao primeiro a Neuro falou: olha, seu filho tem algumas características autísticas, né? Ok. No retorno para Neuro, ela pediu para fazer uns exames, não sei o quê. Quando ele retornou na Neuro,
Ele continuou repetindo as coisas em inglês para ela. Ele já tinha cortado já os vídeos em inglês, né? E ela, nossa, mas ele É, continua falando, né? Então, quer aham. dizer, aquilo ali para ele, igual até hoje, para ele falar maçã, não é maçã, é Apple. É, É então, Apple. sim. Uhum. Então, assim, bom, enfim, aí a gente já viu que tinha esse diagnóstico do autismo, então provavelmente é o que estava associado ao atraso de fala, porém, ainda existe a hipótese de ser a apraxia ser uma comorbidade para o Jorge, entendeu? Então, A existe apraxia de muito isso. fala. Eu fiz uma live, tá no meu Instagram, quem quiser ver. Eu fiz com uma neuropsicóloga falando sobre comorbidades, como um transtorno vem em conjunto com o outro. Engraçado. Então, o que que acontece? O Theo agora, por exemplo, ele é do transtorno do espectro autista. Mas o Theo tem apresentado ultimamente comorbidades do transtorno opositor desafiador. E quando o neuropediatra olhou o Theo, ele falou que o Theo, por ele não ter problema social muito, ele adorar criança, adorar gente, o Theo não era TEA, ele era TDAH. Então, tudo isso faz isso assim, ó, mistura. Então, eu fiz uma live com uma neuropsicóloga justamente para saber sobre isso. Por que que é tudo muito parecido? TDAH com TEA, com TOD, mas é diagnosticado com TEA, mas tem comorbidade TDAH. Ele tem TEA, mas ele tem TDAH junto e comorbidade TOD e ainda tem. Então, assim, é tudo muito misturado. E ela falou que realmente uma criança resumo da live, né? Porque foi uma live de 1 hora, mas assim, ela falou que uma criança que realmente está no transtorno do espectro autista, ela pode sim, é muito mais fácil para ela estar em outro transtorno do que uma criança neurotípica, estar em um transtorno pós-desafiador e tudo mais. Então, eles se misturam muito, entendeu? E aí foi isso Sim, que a gente coisou. Mas, enfim, tá, tem muita gente perguntando das escolas aqui, ó. O é. Nó tá falando das escolas. Vamos falar da escola, do assunto da live? Que Vamos, a gente vai. vamos contar a história. Isso, conta aí. Nossa, eu adorei aquele vídeo que você fez lá no YouTube. Então, Obrigada. o pessoal aí que não viu o vídeo, vai lá também no YouTube, que você conta bem detalhado tudo sobre essa história aí de, Bom, né, que você foi tentar colocar seu filho na escola. E eu adorei. Então, eu fui isso. louca lá no seu Instagram para te chamar Foi. para saber mais aí dessa história. Então, as escolas estão muito despreparadas ainda para ter alunos da inclusão, né? Quando eu digo alunos da inclusão, não digo só alunos autistas, eu digo alunos da inclusão no geral. Cego, surdo, cadeirante, enfim, alunos que Sim, precisam de uma, né? Principalmente relacionada à mediadora, né? Então, assim, a gente tem muitos problemas, principalmente com escolas. Por incrível que pareça, as escolas particulares dão mais trabalho do que as públicas, né? Primeiro, primeiro, eu não falei lá no vídeo isso, mas eu vou falar aqui na sua live. A primeira escola que eu procurei para o meu filho, eu fui contar, eu nunca tive o diagnóstico dele quando eu tentei botar ele nessas escolas que eu vou contar agora, tá? A primeira eu falei, olha, o meu filho é isso, contei o que estava acontecendo e que estávamos em avaliação, tá? O que que aconteceu? A escola falou que se ele fosse diagnosticado no transtorno do espectro autista, ele precisaria de mediadora. Aí ela falou que, claro que o Theo podia entrar, mas que eu ia pagar o salário do mediador. Você acredita nisso? Aí eu falei, oi? acredito. Eu falei assim, Eu oi? vejo Ela mãe falou que faz assim, isso. não. Aí ela falou assim, não, você não tá entendendo, eu vou ter que contratar uma funcionária e pagar um salário só para ficar com seu filho. Aí eu falei, sim, mas era uma cidade muito pequena, tá, gente? Era uma cidade de 70 mil habitantes, então assim, não, enfim, não tinha muitos autistas para a gente se juntar todo mundo e então assim, o que que aconteceu? Ela
Ela chegou e falou assim: eu vou ter que contratar uma funcionária para ficar com seu filho. Então, como é que eu vou pagar uma funcionária só por causa do seu filho? Então, você vai ter que pagar mais. Só que naquela época eu não tinha nenhuma noção de lei. Nenhuma. Nenhuma. Aí eu falei assim: quer saber? Fui para outra escola. Aí foi quando eu fui chegar naquela creche que eu vou contar a história que foi que eu contei lá no meu canal do YouTube. Eu cheguei na creche. E quando eu cheguei na creche, a gente é recebida por uma psicóloga, tá? Por incrível que pareça, isso me deixou muito tranquila, porque eu falei, agora, né? Eu vou ser recebida por uma Ah, vai me psicóloga, entender, então, né? ai meu Deus, vai ser tudo tão bom, sabe? E tudo mais. Eu falei, que ótimo, que maravilha. Eu, coitada de mim, né? Não tava com coisa. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei e falei assim: olá, tudo bem? Meu nome é Priscila e tudo mais, contando para ela, né? Falando, então, eu gostaria de contar para você o que está acontecendo. O meu filho, eu estou com suspeita de TEA. Só que o neuropediatra falou que era TDAH. Só que o meu filho, ele tem seletividade alimentar. Então, ele não come. Era uma creche integral, tá? Só para que fique claro aqui. É uma creche de 8 às 5. Então, ele só come comida seca. Isso é uma característica também muito grande aí nas mães e pais com crianças com seletividade. Ele só come comida seca, come com a mão em pedaços, ele não come com colher, arroz, feijão e tudo mais. Então, assim, eu fui contando tudo isso para a psicóloga. Falei, olha só, meu filho tem seletividade alimentar, meu filho, ele socializa de boa. Mas como é que eu posso explicar para você? Não é questão que ele não socialize, não. Ele tem a forma dele de socializar. Ele brinca com a criança, mas é diferente. Tipo assim, ele não sabe sentar e falar: oi, tudo bem aí? Vamos brincar de. Ele não sabe. Ele fica meio perdido, aí ele chega perto da criança, fica rindo. Tipo, como é que. Ele socializa diferente. Entendeu? Então, fui contando isso. A psicóloga simplesmente botou a mão assim, fez assim: ah, a gente tá vendo bastante problema, né? Falei, oi? Eu falei, não. Jesus. Aí o que que eu fiz? Eu ignorei essa frase dela e continuei contando. Falei, olha, meu filho, tudo mais, blá blá blá. Comecei a contar tudo que, né, que eu tinha, que eu achava que eles precisam saber. Eles iam ficar com o meu filho de 8 às 5, pelo amor de Deus. Então, né, eles precisam saber tudo do meu filho. Simplesmente ela virou e falou assim. Aí eu falei, olha, seletividade alimentar, a parte social, ele sai correndo porque ele não tem sentido, ele não tem noção de consequência, de perigo. Se ele sair na rua, o carro vai bater nele, vai acontecer isso, ele não tem noção. Então pode ser que todo mundo esteja na fila e ele, ó. E eu tô falando isso para uma psicóloga porque ela precisa conhecer o meu filho, porque ela vai ficar, eles vão ficar com ele. Entendeu? Sim, E aí eu sim. comecei a contar tudo isso. Aí ela foi, só que a cara dela ia mudando numa forma que aquilo começou a me deixar muito nervosa. Eu comecei a me sentir muito mal. Juro, me deu até enjoo, assim, ânsia, sabe? Porque eu tava me sentindo ali, mesmo que mutada, ela mutada, eu tava sentindo um preconceito no olhar dela. Aquele negócio começou a me embrulhar. Aí ela chegou para mim, no final, escutou tudo, falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com você depois para a gente ver se seu filho vai poder frequentar a escola ou não, tá? Porque tiveram muitos problemas aí. Aí eu fiquei assim, ok, essa creche era municipal, tá? Essa creche era Tá. municipal. E aí eu fui para casa. Fui para casa, contei pro meu marido, chorei, fiquei muito triste, porque assim, apesar de ainda ser avaliação, a gente não saber, eu já sentia que ele era. Então aquilo me deixou enojada de tipo assim, existir algum tipo de possibilidade dele não poder entrar por se ele for. Entendeu? Aí eles me ligaram. Uma semana foi duas depois falando que o Theo não ia poder. Não ia poder frequentar, não. Porque como é que a professora vai ficar olhando seu filho, se seu filho come, se seu filho não come? Você acha, assim mesmo falava para mim, você acha a possibilidade da mulher do restaurante fazer uma comida só para o seu filho comer?
Falei, mas eu mando. Olha eu, totalmente sem consciência de Ai, que dó. lei. Na Na inocência época, de mãe, né? eu só que, na minha cabeça, deixa eu te explicar o que passava na minha cabeça. Meu filho tem um atraso. Talvez seja porque meu filho tem 2 anos e 3 meses e nunca foi para escolinha nenhuma. Então, a escola vai ajudar o desenvolvimento do meu filho. Pronto. Então, o que que eu queria fazer? Botar meu filho na escola. Na minha cabeça, ia mágica, né? O espectro ia sair dele assim, ó. Sei lá. O que eu achava. Porque na época eu não tinha diagnóstico, entendeu? Então, o que aconteceu foi que eu falei, não, eu mando o lanchinho dele, olha, eu fiz errado, tá? Eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter brigado pelo direito do meu filho, tá? Mas não fiz. E aí, o que aconteceu? Aí ela falou que ele não podia entrar. Ele não pôde entrar. Ela falou assim: olha, vamos fazer o seguinte: eu vou deixar seu filho frequentar a creche só na parte da tarde, depois do almoço. Ele fica 4 horinhas aqui só para você poder botar ele um pouquinho. Como se estivesse me fazendo um favor. Aí eu Meu falei assim, Ju, eu Deus. falei: olha, não quero, obrigada. Como é que eu vou deixar meu filho num lugar onde vocês estão me fazendo um favor? Como é que eu vou confiar um filho meu de 2 aninhos num lugar que vocês não querem que ele esteja? Eu falei: não quero. Obrigada. Desliguei. E não levei, não levei. O que aconteceu foi que depois eu me mudei de cidade. Olha só, eu me mudei de cidade. Quando eu cheguei aqui, onde eu moro agora, eu fui recebida por um instituto incrível, que eu acho que eu tenho que falar o nome dele, porque ele é muito incrível. Ele está no Brasil todo, que se chama Instituto Pestalozzi. Eu desempregada, meu marido desempregada, o Instituto Pestalozzi, ele é gratuito. Eu fui recebida avaliação neuropsicológica, fono, acompanhamento pedagógico, tudo para ele. E aí eles me indicaram, falaram, olha, tem uma escola municipal aqui na cidade que ela é muito boa e ela é especializada em inclusão. O que que aconteceu? Travei, né? Travei com a mão aqui. Travou. Ninguém merece. Ninguém merece. Olha lá, voltou, voltou. Ai, quem sabe faz ao vivo. Aí o que aconteceu foi que eu cheguei aqui, fui recebida por essa escola. Essa escola tem sala de recursos para crianças, tem professora de inclusão, mediador. Precisamos falar sobre mediadores, porque as escolas particulares Precisamos. não. As escolas particulares, elas não querem botar um mediador, por quê? Porque é um funcionário que eles têm que pagar, correto? Só para o seu Correto. filho, mas é lei. Mas eles têm que fazer, entendeu? E eles não fazem. Nas escolas públicas, aqui eu consegui um mediador, porque a escola que eu entrei é uma escola de inclusão. Então tem criança cadeirante, tem sala bilíngue para Libras, tem todo um aparato. Mas várias escolas não têm. Inclusive, também não vão botar mediadores. Quando eu cheguei aqui, que eu fui para Pestalozzi, eu comecei a me envolver com autismo, criar um Instagram, fiz vários cursos online. Sabe o que que eu fiz? Porque assim, aquilo me ficou aqui. Aquilo que aconteceu na outra cidade, sabe? Eu Sei. liguei para a Secretaria de Educação da outra cidade. Liguei para a Secretaria de Educação. Falei, eu quero falar com o secretário de Educação. Ah, não, que não sei o que. Eu falei, não, porque eu sou jornalista. Olha só, porque eu sou jornalista do não sei o que, não sei o que. Quando eu cheguei para falar com a vice, sei lá, não sei, não sei como é que fala. Tem um nome específico, mas eu não sei o nome. Suplente, sei lá. Da Secretaria de Educação, que eu contei minha história, sabe o que ela me respondeu? Eu juro para você, da Secretaria de Educação da cidade. Respondeu assim: mas a gente não tem mediador e a gente não vai contratar. A gente não tem dinheiro disponível para contratar um mediador para cada criança que é diferente. Dessa forma, Ju. Eu juro para você, Tá em eu lei, tava tá em aqui. lei. Não, tá na lei. Aí o que eu falei para ela? Eu estava já morando na cidade onde eu moro agora. Eu liguei para a Secretaria de Educação da cidade que eu não moro mais, que era uma cidade pequena. Falei com a mulher da Secretaria de Educação e ela falou isso para mim.
olha, a gente realmente não contrata mediador exclusivo. A criança que precisa de atenção, de inclusão, a auxiliar da turma ajuda. Só que eu falei assim para ela, só que ela, sabe o que ela falou? Então você tem que entrar com processo no fórum. Procurar o fórum? É, mandou procurar o fórum. Você acredita nisso? Eu Tô chocada. acredito. Eu falei, então Acredito. peraí, eu tenho que entrar na justiça para pedir uma coisa que é um direito, que é lei, eu tenho que entrar. Você vai ter que entrar, porque aqui todo mundo entra, porque não tem mediador, então não tem Nossa. jeito. Dessa forma, Ju, juro para Tinha que você. ser uma coisa automática, né? É uma coisa, é para ser automático, né? Olha, na escola que meu filho entra agora, quando ele entrou, eu não tinha nem o CID ainda, né? Que é o diagnóstico com o CID, que é o códigozinho do autismo, né? Eu não tinha. Aham. Mas mesmo assim, a escola já sinalizou e falou: olha, vamos pedir um mediador pro Theo? Assim, tipo, nem CID tinha. Eu falei, mas ele não tem CID. A escola falou: não tem problema, se ele está em avaliação, ele precisa de atenção. Por quê? É um polo da educação, é uma escola que está ligada no. Ela quer fazer a inclusão. O negócio também é da escola querer fazer a inclusão, que ela se vira, entendeu? De cumprir as leis. Mas não, eles simplesmente não queriam. Eles não queriam fazer a É, inclusão. tem escolas que, na verdade, a problemática é na cidade, né? Tem Isso. cidades que não tem um núcleo que cuida disso, que adapta as escolas, que treina os mediadores, que passa atividades adaptadas para as crianças, né? E o Jorge ele não tem inclusão, tá? O Jorge não tem inclusão. Então, assim, o Jorge não tem mediador. O Jorge já ficou 2 anos em escolinha. Ele ficou um ano e meio sem diagnóstico, então era só atraso de fala. A gente não sabia o que ele tinha. Uhum. Quando eu coloquei ele já com o diagnóstico, tá? Que foi no começo agora do ano, que ele realmente estava com o diagnóstico. Ele entrou na escolinha com o CID, já estava com o CID F84, tá? Um F84 E tem que ter, tem que ter. então, não, só que assim, não foi feito automático, tá? Eu resolvi não pedir naquele momento. Eu falei, não vou pedir, né? O Jorge está indo bem, está se adaptando bem, porém é um direito dele, certo? Ok. Sim. Só que o que acontece? O que me chocou mais disso tudo foi que tinha um outro amiguinho, tá? Da mesma idade, na mesma escola, que tinha uma necessidade maior de ter o mediador. Aham. E E esse tinha. amiguinho não tinha. E o que acontece? A mãe desse amiguinho ficou tentando, pedindo para a diretora falou que não era assim, que não era bagunçado assim, chega e pede mediador. Foi bem assim que ela me contou, tá? Gente. E aí ela tinha que ir para o fórum para pedir o mediador. Ela foi, mas daí depois entrou a pandemia, no fim o menino não conseguiu. Todo aquele período que ele ficou, ele não conseguiu. E uma Uhum. coisa que me chocava muito é que às vezes eu ia buscar o meu filho e esse amiguinho do Jorge, às vezes ele estava andando no corredor da escola. Meu Deus, tá vendo? Ai, meu Deus, gente, isso é a minha maior preocupação com o Theo na escola. A minha maior. Minha maior. O Theo, quando saiu da pandemia, estava em processo para mediador entrar ainda também. Não tinha entrado. E aí, sabe o que eu fazia? Eu ficava no portão. Porque eu sempre. Toda vez que eu via o Theo passando na fila para ir para pro lanche, ele não estava na fila. Ele estava. Entendeu? E aí eu ficava lá no Entendi. portão. Falei, eu vou ficar no portão. Fiquei no portão, 2 semanas no portão, assim, ó, olhando toda vez. Sabe por quê? Porque assim, a gente fala, por exemplo,
Você falou assim, o meu filho não precisa de mediador ainda, não vou pedir, porque ele está indo bem. O Theo também é uma criança que acompanha bem. A própria professora falou, olha, o Theo está acompanhando, não precisa se preocupar. Aham, Agora, a gente tem que pensar numa visão geral. Porque assim, ele tá sim. acompanhando aquilo naquele momento. Até chegar um basquetebol num dia da semana aí perdido e ele não acompanhar. E aquilo deixar ele frustrado. É até chegar e a professora começar a cantar, por exemplo, o Theo, ele tem problema com uníssono. Como é que eu posso explicar? Ele não bota assim a mão no ouvido com muito barulho. Agora, se todo mundo cantar junto, ele bota, ele não gosta. Se todo mundo cantar assim, ó, parabéns pra você, ele começa a berrar, ele não gosta. Então, o uníssono é uma coisa que ele não aceita. Então, assim, tá tudo indo bem. Até a professora sentar e falar, todo mundo, vamos lá. A Dona Aranha, pronto, acabou. Aí ele já vai precisar da mediadora para pegar a mãozinha dele, levar ele para a sala de recursos, começar a acalmar ele, fazer uma atividade com ele. Para isso que todas as escolas precisam ter sala de recurso e mediador para uma criança de inclusão. Entendeu? Na sala do meu filho tem um menininho com Down. O menininho não fica dentro da sala. Ele fica perambulando na escola o dia inteiro. A mediadora dá a mão e vai passeando com ele pelos corredores. A gente sempre vê na maior paciência, porque às vezes eles sufocam, às vezes é chuva a semana inteira, a criança fica naquele quadrado com os mesmos brinquedos, nas mesmas coisas. E a gente sabe que os autistas entediam muito rápido. Tipo assim, eles brincam, brincam, acabou, vou para outra coisa. Acabou, vou pra outra coisa. Ou então ele entra no mundo dele. O meu filho, assim, ele entrou no mundo dele, pegou dois brinquedos e fica. Se vem uma criança e tira aquilo ali dele, acabou. Ele desmorona. É, Então, assim, por causa de todas essas pequenas nuances, não significa que meu filho precisa de um mediador, porque ele não consegue fazer nada, não consegue acompanhar, não consegue. Não, sim, a mediadora é para estar ali em algum caso de necessidade. Que ela não precisa ficar ajudando ele em tudo, tem que deixar ele se virar mesmo, para ele aprender. Mas, aham, quando ele precisar, ela precisa estar ali. Porque ele pode precisar, ele precisa aqui em casa, ele não vai precisar na escola. Entendeu? sim. Não, sim, com certeza. É que realmente, assim, a gente vai aprendendo as coisas com o tempo, né? Com o tempo a gente vai percebendo o que precisa, o que, que não precisa, o que é bom, o que é ruim, né? E, e aí, mas o que me chocou muito e o que acabou me levando a, a pensar no mediador mais, com mais carinho, foi essa situação que eu vi, entendeu? Porque eu Aham. realmente fiquei indignada com aquilo, né? Claro. Fiquei indignada. Não, e eu E vou te falar, aí, assim, fale, pode falar. não, e aí que eu quis entrar nessa busca. Eu falei, não, a gente precisa mostrar para todo mundo que isso é direito, né? Que a mãe não tem que se humilhar para pedir o mediador, que a mãe não precisa ir atrás do advogado para conseguir o mediador, entendeu? Então, por isso que eu Sim. entrei nessa busca e por isso que eu tô assim, nessa. Vamos fazer live, vamos mostrar que, que esse tipo de ação, de inclusão, é de direito da criança, né? Não, eu acho que para uma escola, qualquer escola. Eu dei tchau porque quem entrou foi a Camis. A Camis, ela é autista também. Ela tem um Instagram, depois você segue ela lá. Ela fala um pouco sobre ela adolescente já e ela conta. E é muito legal a gente ver. Eu vi uma live dela e é muito legal a gente ver o lado dela. Ela falando o lado dela, porque ela também passou por tudo isso na escola. Então, assim, Sim, é muito bom a gente ver. Então, falando agora eu acho que a escola é o único local, assim, para mim, né, no planeta em que tem que haver empatia, principalmente com crianças diferentes, de inclusão, que precisam de mais assim, que precisam de uma atenção especial, que precisa de uma que ela é diferente de outras crianças. Então, se ela é diferente, vamos dar uma atenção diferenciada para ela, entendeu? com Quando a gente certeza. vê esse tipo de preconceito, infelizmente acontece muito em vários locais,
da nossa cidade, quando a gente vai no mercado, que a gente vai para a fila preferencial e a gente é olhada de cara feia, inclusive por outras mães, entendeu? E a caixa olha pra gente e Sim. fala o que você tá fazendo aqui, entendeu? Então, assim, quando a gente vê isso de outros lugares, a gente já, infelizmente, a gente já está acostumado com esses olhares. Eu fiz até uma campanha sobre olhares no meu Instagram sobre isso, não sei se você chegou a ver. A gente, infelizmente, está acostumada. Agora, a escola, eu acho que é o local onde que não preciso nem discutir. Eu não precisaria nem ter que entrar nesse assunto de inclusão numa escola. Porque todo mundo ali é professora, pedagoga, psicopedagoga, as escolas de inclusão têm outros profissionais também, professores, pessoas que assim, tem que ser os primeiros a se preocuparem com inclusão, com mediador, com direitos e com tudo. E é o local onde a gente escuta mais, não é reclamação, mas é mais histórias tristes que a gente escuta. Ah, meu filho está sendo excluído da. Olha, eu vou falar para você, na campanha que eu fiz sobre olhares no meu Instagram, se vocês entrarem lá para ver, vocês vão ver que vai ter uma mãe que dá um depoimento que ela fala que a professora falou para ela assim, ó, eu li a professora, gente, pelo amor de Deus, a professora falou assim para a mãe, ó, não, eu li na internet que autista morde, eu não quero sua filha aqui não. Morde? Ah, É, é. Você sabia que a filha dela foi excluída, assim, no canto da sala, para não frequentar os mesmos locais? Ficar longe dela? Porque ela tinha medo da menina? nossa. Você acredita nisso? E a garota, assim, tipo, a Bela é um doce, gente, assim. Ela não é assim, porque o autista, ele só fica agressivo se ele tem um superestímulo ou se ele tá em crise, acontece alguma coisa. Então, o mediador tá ali para isso, né? Para ajudar nessa Sim. parte. Então, assim, se a criança tá em crise e vai morder alguma criança, acontece alguma coisa, primeiro que vamos combinar que não é só autista que morde, criança morde. Todo mundo sabe que criança morde, entendeu? Aham, Assim, com certeza. então, assim, para, né? Vamos começar por aí. E ela falar uma coisa dessa e excluir a garota, gente, Sim. a professora fazer isso. E aí, o que aconteceu? Ela teve que tirar a filha dela dali, porque a escola falou que não ia mudar a professora, que não ia trocar a filha dela de turma, porque era uma escola que tinha turmas específicas, né, para cada idade, não tinha, tipo assim, A, B e C. Então, tipo assim, agora você vê, você tem que procurar uma escola nova e tudo mais, e escutar de uma professora que, não vou ficar perto da sua filha não, que ela vai me morder. Para você ver como não tem uma busca, né? De conhecimento, de saber do que se trata, porque não é só o autismo, tem outras coisas. Saber como é você estar ali para educar uma criança que não enxerga, uma criança que não escuta, uma criança que tem uma deficiência física, motora. Então, assim, as professoras estão muito despreparadas. E você sabe que também é lei, o Estado é obrigado a dar formação e treinamento específico para os professores. Então, Claro, quer dizer que o erro não está só ali na escola, o erro vem do município, vem do Estado, vem né, do governo federal. Então, assim, é uma cascata de erros, né? De deixar de lado mesmo essa parte da educação inclusiva. E você falou uma coisa engraçada, que você falou que ela falou que sua filha é autista, então ela morde, né? Da menina. E você sabe que quando eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, me perguntaram se meu filho mordia. que isso? Para você ver como as pessoas não entendem nada. E sabe, Pri, um dos motivos de eu estar aí fazendo live, buscando, é também para mostrar para as pessoas que não conhecem o autismo, para Muita gente entenderem não um pouco melhor. Porque eu escuto muito assim, as pessoas que não entendem nada de autismo, que não sabem nada de nada, e as pessoas falam assim: eu não acho que seu filho é autista, você tem certeza? Você procurou um outro médico? Se fosse você, levava em outro lugar.
né? Eu escuto muito isso de pessoas que não sabem nada, não sabem nem o que é autismo, entendeu? Ó, a Camis Então, falou aqui, ó, a escola sempre me excluía nos horários da tarefa e provas. Colocavam em cores diferentes. Tá vendo? A escola excluía ela. E isso que acontecia com ela, acontece com vários. Eu sei porque, assim, hoje, eu acho que quando a gente cresce, quando a gente vira mãe de autista, eu olho para trás e eu lembro de um menininho que ficava lá no fundo da minha sala. E eu lembro, eu acho que eu tinha um autista na minha sala. E quando a gente começa a conversar com pessoas sobre isso, meu marido que entrou também falou: Priscila, você sabe que tinha um menino na minha turma que ele era assim, 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 ele era super excluído. Então, o autismo, assim, graças às redes sociais, e a gente está podendo falar, a gente está podendo mostrar o que está acontecendo. Isso que você falou é uma coisa que a gente está vivendo muito. Tá vendo aqui? Ela falou a Silvia, ó, verdade. Eu sou atendente de apoio pedagógico, acompanho crianças com déficit. olha aí, Nunca tive treinamento por parte do município. Viu? Não teve. Então, assim, isso que não você falou, tem, eu fiz uma e campanha. é obrigação, É obrigação, é obrigação. é E o que você obrigação. falou do seu filho, que acontece com o seu filho, acontece todos os dias com o meu. A gente, inclusive, também fez uma campanha procurando minha cara de autista, né? Que a gente fez uma campanha com os nossos filhos, com um espelhinho na mão, olhando assim, procurando, porque a gente escuta muito assim, nossa, mas é porque ele não tem cara de autista. Infelizmente, a gente vê muito na TV, quando vai falar de autismo, sempre mostram um autista severo. Quando vai para o jornal, quando vai para o RJTV não, mas aqueles jornais de documentário e tudo mais, quando fala de autismo, sempre mostra autista severo, autista em crise com cachorro vindo, acalmando o autista, Não, mostra e sempre assim, ô, Pri, autistas com muitas comorbidades juntas também, isso, né? exatamente. Então, assim, Muitas coisas juntas e aquilo dá. Você consegue visualizar um pouco melhor que existe ali um transtorno, um déficit, né? exatamente. E tipo assim, mas da mesma forma, porque claro que eu não vou me comparar. Ah, nossa, eu tenho o mesmo trabalho que a mãe de um autista que tem muitas comorbidades. Eu nunca vou fazer isso, porque essa mãe, nossa, ela, muito guerreirona, tá lá lutando todos os dias, porque eu conheço autista adulto, severo, então assim, eu sei que tem coisa. Mas assim, a gente precisa falar na cultura do autismo, na inclusão, para que isso seja natural. Porque, assim, antigamente, autista era um em 280. Hoje foi para uma criança em 150. Aí hoje já está em uma criança, se eu não me engano, em 50 e poucas. Então, assim, está aumentando muito o número de autistas e as pessoas precisam entender. 50 ou 60 e poucas, agora eu não me lembro. A neuropsicóloga falou para mim. Precisam entender que isso vai ser cada vez mais normal e que está tudo bem. Vamos conviver todo mundo com crianças que são completamente diferentes da gente, que agem diferentes da gente. Então a gente tem que saber lidar com a gente, por exemplo, eu sou diferente do meu marido, eu tenho que saber lidar certos momentos com ele, da mesma forma que ele tem que saber lidar comigo. Então, isso não é diferente no autismo. Entendeu? O autista ele É, não é. na Fala. verdade, ninguém falar assim, todo mundo é igual, a gente não é igual. Cada um tem o seu jeito. Né? Todas as Exatamente. pessoas são diferentes, né? Graças a Deus que não somos uma cópia um do outro, né? Exatamente. Não, e assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o primeiro Tem mais lugar, 7 minutos. ai, a Bia entrou e Bia, ela também é autista e ela já é adulta e fala sobre a cultura do autismo mesmo, para a gente incluir essa cultura do autismo que eu estou falando para você, para que isso se torne muito natural. E eu acho que o primeiro lugar que tem que ser muito natural o autismo é na escola, para que as crianças cresçam já entendendo que tá tudo bem, todo mundo diferente, todo mundo ali Isso, é diferente. Pri. Você vê como a inclusão não é um benefício só para o autista ou só para a criança que tem alguma necessidade especial. É para todas as crianças, para que elas entendam que existe uma diversidade, né? Que as pessoas são diferentes e que nós temos que entender que as pessoas
pessoas são diferentes, né? Que nós temos que saber respeitar as pessoas da maneira que elas são, né? Exatamente. Ô, Pri, a gente tem... Criança... Oh, pode falar. Pri, a gente tem 6 minutos agora. Ah, tá. Não, então, só para resumir assim, por que criança aprende inglês, aprende espanhol? Agora a gente sim, acho que conseguiu. Eu digo porque eu sou a favor da inclusão de todo mundo. Então, assim, as libras nas escolas, porque eu acho que todo mundo tem que saber falar libras. Não é só a criança surda que tem que saber falar libra. Não. O amiguinho também, porque como é que o amiguinho vai conversar com ela? Entendeu? Como que vai brincar, da mesma né? forma que... então assim, se a professora começar a incluir desde pequenininho, olha, tá vendo o amiguinho Theo? O amiguinho Theo, ele não gosta quando você grita muito perto do ouvidinho dele, porque o ouvido dele escuta muito alto. Pronto, acabou. Aquela criança, ele já entendeu que o Theo tem um ouvidinho que escuta muito alto e tá tudo bem. Tá tudo bem, o Theo não é diferente, o Theo tem aquela coisa, sabe? Então é só essa naturalidade mesmo. Bom, eu acho que no geral da live a gente veio falar sobre isso, sobre essa inclusão. A gente conseguiu explorar bem mesmo. Ó, meu marido tá aqui também, queria dar um oi pra você. Oi, Pri. Inclusive, Pri, ó, a Neuro passou para que ele também é autista Asper, tá? Ai, viu, tá vendo? Ó. Não, o autismo ele é genético, né? A gente só não sabe de onde vem, como é que vem, mas tá vendo como é que é legal? Olha só, ele teve, ele assim, por ele ser Asperger, provavelmente foi mais tranquilo para ele passar por causa das comorbidades, né? E tal. Mas assim, tá aí com filho, casado, tá vendo? Não existe essa segregação que as pessoas criam. Tem que haver isso aí que acontece, a inclusão de todo mundo, né? Muito prazer. É isso aí, infelizmente, meu marido levou meu filho para dar uma volta, porque senão meu filho estava aqui assim, ó, na tela do negócio. Ô, Pri, mas senão eu mostrava ele também. eu sou o Doda que fica comentando as coisas aí, o Doda Hair. E assim, eu queria que vocês entendessem que é importante o que vocês estão fazendo. Não é uma exposição das crianças. Nós estamos vendo algumas mães, né, dessas crianças serem perseguidas e hostilizadas, né? Pelo contrário, nós precisamos sim mostrar. A nossa cidade, por exemplo, está vendo o que é o autismo agora, porque nós estamos expondo mesmo essas dificuldades. E esses dias eu passei um problema aqui de comunicação com uma pessoa que falou que o meu filho vai ser um privilegiado por ter uma mediadora na escola. Ele vai ser paparicado. Aí eu falei, escuta aqui, você tem filho? Ele falou, tenho 2. Quantos anos tem seu filho? Eu falei, minha filha tem 1 ano. Então, e se sua filha tiver também algumas dificuldades e ela necessitar também dessa ajuda? Ele mudou totalmente o raciocínio dele. Por quê? As pessoas hoje, elas não estão vivenciando isso diariamente. Nem os profissionais nas escolas. Então, assim, a nossa cidade tem 156 mil habitantes. E nós queremos, sim, fazer valer as escolas adaptadas, seja lá para cego, cadeirante, surdo, autista, Down e outros. E isso eu só vim aqui mesmo para fortalecer essa live e agradecer a Ju também, que é uma guerreira. Nós sabemos quanto vocês sofrem como mãe, né? E deixar meu abraço para você, para o seu filho e para o seu esposo. Obrigada. A gente sofre como mãe em geral, né? Porque acho que toda mãe é perrengada. A gente... Pri, 2 minutos, assim... Pri. Tá, então, bom, vamos lá. Beijo para todo mundo. Obrigada por todo mundo. Né? Ju, obrigada pelo convite, tá? Obrigada pelo espaço, tudo que eu Obrigada a você por vir, eu sei a sua correria. Desculpa até, a gente fica, eu tentei falar com você uma correria lá. Mas muito obrigada, viu? Tamo junto aí, tá? Que você precisar, um beijo. Que eu puder fazer também, tá bom? Foi lindo, adorei. Salva a live, hein? Salva para depois eu salvar também. Vou salvar. Tá bom? Um beijão. Fica com Deus. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Legal.